I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo de História. E nessa semana eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um dos momentos mais marcantes da Primeira Guerra Mundial e da história militar britânica. Eu vou falar com vocês sobre a campanha de Galípoli, a tentativa de uma invasão naval em grande escala a região de Galípoli, na atual Turquia, na época Império Otomano, como parte do esforço de guerra, como parte da estratégia militar durante a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra. Então vamos entender um pouco mais sobre essa campanha e um pouquinho sobre a guerra como um todo. Hear them whisper, voices from the other side, hear them calling. Antes de começar, só quero destacar aqui que eu vou falar constantemente nesse episódio o termo ANZAC, A-N-Z-A-C, do inglês Australian and New Zealand Army Corps, Forças Armadas da Austrália e Nova Zelândia, em uma tradução direta. Esse foi o nome dado aos australianos e neozelandeses que foram levados pelo esforço de guerra a lutarem na Primeira Guerra Mundial e foram os grandes protagonistas da invasão e da campanha, da batalha de Galípoli. E falar de Galípoli é falar do Estreito de Dardanelos, um famoso, historicamente importante estreito, fica na Turquia, com um comprimento aproximadamente de 64 quilômetros, cercado pela Península de Galípoli e por colinas. Um lugar que era defendido pelos otomanos pré-Primeira Guerra Mundial, justamente pela sua importância estratégica, comercialmente e militarmente. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, as tropas passaram a ser mobilizadas para proteger o Império Otomano, que ainda não estava em guerra, mas sabia ou imaginava que em breve estaria. Contudo, apesar da importância de Dardanelos, a situação não era adequada. Os soldados contavam com artilharias antigas, fortificações sem qualidades, baixa quantidade de munições e suprimentos e uma baixa coordenação entre as tropas e o quartel-general. A situação era crítica ao ponto que os alemães chegaram a enviar especialistas para ajudar nas defesas e nos treinamentos anti-invasão, porque temendo e sabendo a importância de Galípoli e temendo uma invasão, eles queriam se preparar. O fato é, como eu comentei, é questão de tempo, e a Turquia, o Império Turco Otomano, eu vou usar muito aqui o termo turco e o termo otomano, mas são para se referir ao mesmo grupo, que eram os soldados do Império Turco Otomano. O Império entra em guerra e, rapidamente, os britânicos passam a planejar como invadir o estreito, que na época contava com 34 mil soldados apenas. Porém, os turcos conseguiram encher o mar ao redor do estreito, ao redor de Galípoli, de minas. E por que isso era importante? A defesa de Galípoli planejada era uma junção de armas pesadas para lidar com soldados que desembarcassem, minas e artilharia para danificar e afundar navios invasores e, no caso das minas, também os submarinos. E tudo isso seria utilizado a partir de 18 de março de 1915, quando uma força marítima britânica e francesa tentou penetrar pelo Estreito de Dardanelos. Inicialmente, os invasores tiveram um grande sucesso. Os seus poderosos canhões, seus navios, bombardearam fortemente os fortes. Contudo, à medida que se aproximavam dos fortes e esses ataques diminuíam, o contra-ataque turco com os poderosos howitzers, poderosos canhões, eram devastadores. Em uma manobra para abrir caminho para mais navios,
3 navios britânicos acertaram minas navais que explodiram e os 3 navios foram afundados. Outros 3 navios foram duramente danificados por minas de artilharia. Apesar disso, o Reino Unido contou com poucos feridos e mortos. A França, contudo, não teve a mesma sorte. Uma explosão de mina destruiu um navio francês, ceifando a vida de 630 soldados. A campanha de Galípoli já começava com uma série de perdas que poderiam ter sido evitadas com maior planejamento e com maior cuidado na hora de manobrar dos navios. Percebendo que o Estreito de Dardanelos não seria facilmente tomado, o Reino Unido e a França decidiram tomar Galípoli, uma região estratégica que permitiria que avançassem sobre Dardanelos. Mas, obviamente, os otomanos não seriam facilmente vencidos. Em 25 de abril, a invasão de Galípoli pela Anzac, os australianos e neozelandeses, teve início com um poderoso bombardeio naval. Nós teríamos então os Anzac enfrentando a 19ª Divisão de Infantaria turca, comandada por um tenente-coronel, o coronel Mustafa Kemal. E é interessante que o Kemal agiu sem ordens específicas. Ele conseguiu ler a situação, entender a situação e pessoalmente liderou parte das tropas em uma poderosa e incrivelmente resistente defesa da região. Ele chegou a dizer, abre aspas, eu não espero que vocês ataquem, eu ordeno que vocês morram. No tempo que passar até a nossa morte, outras tropas e comandantes poderão assumir nossas posições. Fecha aspas. O que isso quer dizer? Para ele, era vamos lutar até a morte, porque a nossa morte não será em vão. Mais homens virão para proteger o Império Turco, para proteger Dardanelos e Galípoli. No final de abril do mês de maio, outros ataques britânicos persistiram após o desembarque das tropas australianas e neozelandesas ter sucesso. Um sucesso parcial. Eles criaram o que é chamado de ponta de praia. Os australianos, neozelandeses, mas também britânicos, o Reino Unido em si, conseguiram avançar nas praias e ocupar pequenos territórios, mas não era o suficiente para invadir, para realmente fazer um grande ataque a Galípoli. E sabendo da superioridade, primeiro momentânea, os turcos fizeram vários ataques em 18 e 19 de maio, mas o ataque foi em vão. Apesar de altos custos humanos, com 3 mil mortos e cerca de 10 mil feridos, os australianos, neozelandeses, os britânicos, a Anzac continuava firme e forte, prejudicada, cansada, mas firme à medida do possível nas praias de Galípoli. Em junho, um novo ataque realizado, novamente sem sucesso. Por que eu repito a falta de sucesso? Para mostrar que os turcos, apesar de não entrarem na história, primeira historiografia europeia, como grandes soldados, grandes militares, foram capazes de combater de igual um exército extremamente poderoso, que era o exército britânico. Mesmo contando os turcos com muitos soldados sem experiência de combate, muitos recém-treinados. Mas nem tudo era um mar de rosas. Os turcos tinham excelente defesa, mas aos poucos precisava perceber a falta de soldados e rifles para repor os mortos e feridos. Ao longo de junho, franceses e anzacs realizaram novos ataques e novamente foram repelidos. Mas ao mesmo tempo, eles se mostravam excelentes defensores. Cada vez mais a situação em Galípoli caminhava para o impasse. Na esperança de conseguir um avanço, o Reino Unido planejou uma nova invasão anfíbia, e essa ocorreu no dia 6 de agosto, na Baía de Suvla, ali na região, e, contando com uma superioridade numérica, rapidamente avançaram. Contudo, a invasão teve seus problemas. Os navios eram grandes demais, então seus cascos batiam, à medida que aproximavam da praia, batiam no solo e encalhavam.
forçando os soldados a saltarem dos navios e andarem por quase 200 metros na água do mar. A cidade rasa, ainda a água do mar, dificultava a locomoção, a velocidade, até a praia. O ataque, que era extremamente planejado, se tornou caótico. E, ao mesmo tempo, ninguém do comando militar queria dar ordens, temendo que acontecesse o pior, temendo que a ordem piorasse a situação. Peter Hart, o historiador, coloca que foi justamente a falta de ação que prejudicou drasticamente as tropas aliadas. Inclusive, eu não sei se vocês sabem que uma das pessoas por trás do planejamento do ataque de Galípoli era o primeiro Lorde do Almirantado, o responsável pela Marinha Britânica, Sir Winston Churchill, o mesmo que assumiria como primeiro-ministro britânico e comandaria o Reino Unido pela Segunda Guerra Mundial. Churchill foi um dos responsáveis por Galípoli e, por consequência, teve em suas mãos o sangue dos soldados que lutaram em uma campanha que não poderia ser vencida. Não é à toa que foi rebaixado sua patente e pediu demissão do seu cargo após a desastrosa campanha. Hell is waiting where the ocean meets the sand, cliffs of burden, where the soldiers rushed into a certain death. Ao longo do resto de 1915, soldados e mais soldados chegavam de ambos os lados. Estima-se que os britânicos, franceses, australianos e neozelandeses colocaram cerca de 489 mil soldados no total em Galípoli, enquanto os turcos chegaram a enviar 500 mil de soldados. Não quer dizer que ao mesmo tempo tinha quase 1 milhão de pessoas na ilha. Quer dizer que ao longo dos quase 12 meses de combates, quase 1 milhão de soldados de ambos os lados participaram da campanha, atacando, defendendo e morrendo nas praias de Galípoli. O fato é que, após as operações anfíbias, a situação não mudou. Um impasse estava claro, nenhum dos lados conseguia avançar contra o outro, ao mesmo tempo que ambos os lados estavam exaustos de seu moral. No fim das contas, como a historiografia coloca, naquele momento que o impasse se consolida, que as tropas aliadas não conseguem mais avançar, a campanha de Galípoli estava perdida. Para piorar a situação dos aliados, em setembro, especialistas e canhões de artilharia pesada da Alemanha e da Áustria-Hungria, os maiores aliados da Turquia e as grandes potências da Primeira Guerra Mundial, que lutaram contra a França, Reino Unido e Rússia, esses especialistas e armamentos chegaram ao Império Otomano, aumentando o ânimo das tropas, que viram armamentos poderosos chegarem, especialistas para ajudar a se defender. Não é à toa que começaram a planejar uma grande ofensiva para expulsar de vez os aliados de Galípoli. Mas isso não seria necessário. Sabendo que a batalha estava perdida, os britânicos começaram a planejar como iriam retirar os seus homens das praias com o menor número de mortos possível. Utilizando a escuridão da noite, um pouco de sorte e soldados falsos, em 19 e 20 de dezembro, as tropas de Suvla foram evacuadas e no início de janeiro, as tropas em Cabo Helles, boa parte dessas tropas eram Anzac, foram evacuadas. A evacuação foi um sucesso. Os otomanos não conseguiram perceber o recuo britânico até ele ter sido realizado. Mas, por outro lado, os britânicos deixaram para trás armas, suprimentos, munições e animais de bandeja, entregando de bandeja poderosos e valiosos suprimentos para os turcos. A moral turca estava no alto, estava no teto. Após 10 meses de batalha, o Império Turco-Otomano derrotou o poderoso Império Britânico. Uma derrota momentânea, uma derrota na hora, mas isso significava já uma grande vitória. Edward E. Erickson, um historiador, coloca que após a derrota, os britânicos passaram a focar no grande inimigo, o Império Alemão. Ao mesmo tempo, para os turcos,
a vitória renovou os espíritos e a confiança de a vitória das potências centrais, dos impérios centrais, mas também permitiu que diversos militares ascendessem como excelentes estrategistas que teriam grandes papéis durante a Grande Guerra. Sobre a Alemanha, Hart coloca ainda que o grande inimigo do Reino Unido não era o Império Otomano, e sim a Alemanha. Porque era a Alemanha a potência capaz de contestar a superioridade histórica britânica no mar. O autor coloca que a guerra contra a Alemanha era, abre aspas, a real guerra. Galípoli não foi nada mais que um tolo espetáculo. Fecha aspas. Um tolo espetáculo que ceifou a vida de 43 mil britânicos e deixando mais 160 mil feridos. 47 mil franceses foram feridos ou mortos e os turcos perderam 61 mil homens e uma quantidade imensa de feridos. Vários ataques em Galípoli durante o recuo das tropas britânicas foram ataques suicidas. Os soldados, principalmente os Anzac, foram utilizados como bucha de canhão. Eles sabiam que iriam morrer, sabiam que a morte os esperavam, mas não tinham o que fazer. A Primeira Guerra Mundial entra para a história como uma grande guerra justamente pelo massacre das trincheiras, tanto na Turquia quanto na Europa, onde milhares e milhares de homens, até mesmo alguns 16, 17 anos, avançaram em direção às trincheiras inimigas para serem mortos em um instante, e ondas e mais ondas avançaram. A Primeira Guerra Mundial entra para a história, e Galípoli é um exemplo disso, pelo massacre. Nunca antes na história da humanidade uma guerra foi capaz de utilizar armas tão poderosas e causar tanto massacre em pouco tempo. A lembrança dos mortos permanece viva na memória de australianos e neozelandeses, que têm o dia 25 de abril como o Dia Anzac, em homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas e todos aqueles que lutaram em Galípoli, lutaram contra o Império Turco Otomano. Estudando, relembrando, rememorando guerras, batalhas sangrentas como Galípoli, como Somme, como Verdun, e guerras como um todo, batalhas como um todo, nós temos uma forma de não apenas de honrar aquelas pessoas que morreram por causas imperialistas, muitas vezes, que morreram por causas de um país e não de pessoas poderosas, não de pessoas poderosas no governo, mas também a chance de aprender com os erros do passado, de aprender com os erros cometidos anteriormente e tentar garantir que esses erros nunca mais aconteçam. Tentar garantir um mundo onde toda violência não seja aceita, garantir um mundo de paz. Tem uma banda que eu gosto muito, que chama Sabaton, já falei dela aqui várias vezes, ela inclusive será a banda que estará na trilha sonora desse episódio, essa banda tem uma música sobre Galípoli, que chama Cliffs of Gallipoli, e uma parte da música fala: There is no enemy, there is no victory, only boys who lost their lives in the sand. Young men were sacrificed. Their names are carved in stones and kept alive, and forever we'll honor the memory of them, and they knew they would die. Traduzindo, não tem nenhum inimigo, não tem nenhuma vitória. Apenas meninos que perderam suas vidas nas areias. Jovens homens que foram sacrificados. Os seus nomes estão cravados nas pedras e mantidos vivos. E para sempre iremos honrar a memória deles. E eles sabiam que iriam morrer. There is no enemy, there is no victory. Only boys who lost their lives in the sand. Young men were Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês a nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, nas páginas @Mundo de História. Por meio dessas páginas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado ou quando houver algum outro post interessante. No Instagram, você consegue ainda o link do Pix e do Catarse
para, caso você tenha condições e interesse, financiar o podcast com valor único ou um valor mensal, ajudar a manter o podcast no ar, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, vizinhos, qualquer um que você acha que possa gostar desse e de outros temas que já falei, ou ou que queira apenas aprofundar um pouco mais na história e entender um pouco mais sobre. No mais, eu agradeço a todo mundo que estou estar aqui. Espero ter gostado, espero ter entendido a mensagem. Vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Dale.